Olá, gente! Está começando mais um Câmara em Debate. É um prazer receber vocês novamente aqui no nosso programa para discutir e entender sobre temas que são relevantes para o nosso município e, principalmente, o que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e os vereadores vêm fazendo pela população e pela nossa cidade. Então, hoje, para falar de um assunto que vem sendo muito discutido recentemente, e as discussões vêm aumentando, políticas públicas vêm aumentando, vou receber o vereador Maurino. Muito obrigada, vereador, por estar aqui com a gente hoje. Sobre o que nós vamos falar? Oh, que bacana! Mais uma vez estou aqui no seu programa, né? Vim a primeira vez e gostei. Ah, que bom! Que bom, ele voltou, hoje então. Eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, você vai apresentá-la, evidentemente. Primeiro, é sempre um privilégio estar aqui conversando contigo. Nós iremos falar sobre o autismo. É uma pauta que está muito evidente na nossa cidade, eu diria no Brasil todo. Então, nós iremos falar sobre esse assunto e a pessoa que nós trouxemos hoje, Dre... Você vai especialista, gostar. Né? Ela é especialista no assunto. Você vai gostar. Então, a gente vai ter uma discussão muito legal, muitas informações, principalmente, né, vereador? Sim. Com ela, a Elaine Miranda, que é analista de comportamento e neuropsicopedagoga e diversas outras coisas, tá, gente? Ela vai falar ainda um pouquinho mais sobre as especializações dela, vai falar sobre a causa autista, principalmente o que está sendo realizado aqui no município. Então, Elaine, seja muito bem-vinda ao Câmara em Debate. Estamos muito felizes em te receber. Tenho certeza que hoje vai ser um programa muito bom. Com certeza. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre um tema que, como o Maurino acabou de dizer, né, está tão evidente e como eu ressalto, né, autismo não escolhe classe social. Então, nós temos que trazer para essa mesa mesmo esse debate, porque é políticas públicas que nós queremos discutir. Perfeito, é isso mesmo, né, vereador? Sim, com toda certeza, né? Elaine, a Ana Maria, que é uma autista, com certeza ela vai estar assistindo aí o podcast, ela sempre fala que o autista, ele pode estar em qualquer lugar. É isso que nós queremos trazer para cá, né, Elaine? Porque lugar de autista é em qualquer lugar. É isso aí. Né? É sobre Exatamente. Ela que, inclusive, acompanha diversas sessões lá no plenário, né? Ela sempre está lá, não é? Sim. Então, um beijo aí, ó, para Ana Maria. Aliás, cabe aqui um adendo, viu, Dre? Ela é a primeira, já recebeu vários títulos em relação a isso. Na Câmara, dia 2 de abril, nós homenageamos também a Ana Maria e a Maria Luísa. É isso o nome, né? Ana Maria e Maria Luísa. As duas irmãs. Elas foram homenageadas e a Ana Maria é a primeira autista, Elaine, brasileira, estudos diz isso, que ela interpreta, a primeira intérprete brasileira, Ana Maria. Gente finíssimo. Verdade. Beijão pra você. De Libras. Viu? Isso. Libras. De Libras, né, gente? Inclusive, muito difícil. Então, um beijo para as duas aqui, diretamente do Câmara em Debate. Vou aproveitar o momento para mandar também um abraço pro Gabriel, né, que trabalha lá na Câmara. Verdade. Né? O Gabriel também, certeza que vai acompanhar o nosso programa. Então, voltando aqui às nossas informações, vamos lá. Eu vou começar com a Elaine, vereador. Ela que utiliza, não é? Especialista. Ela que utiliza diversas práticas baseadas em evidências científicas, intervenção, treinamento, realiza treinamento de acompanhantes terapêuticos também com crianças do espectro autista. Você pode falar um pouquinho mais, então, Elaine, para a gente sobre esse cenário, sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho? Dá um aparato geral para a gente. Tá. Eu sei que você me apresentou, mas é importante, né? Por que favor. eu me apresente e diga quais ações eu realizo também. Ótimo. Então, assim, o meu primeiro contato, eu digo que o autismo me encontrou foi dentro de uma escola. Né? Isso há 10 anos atrás. Quando eu era professora, regente e coordenadora de escola. Então, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, né? Que são de escola, que são os gestores. Naquela época... Imagina 10 anos atrás, a gente mal sabia o que era autismo. Mesmo assim, hoje ainda falta muita informação de qualidade. E nessa época, as pessoas vinham, né, os professores, o que eu faço? Meu aluno não consegue aprender, não fica dentro da sala de aula, tem vários comportamentos, né, inadequados. O que eu faço? Naquela época, e assim como hoje, muitos professores se questionam sobre isso. E eu comecei a buscar conhecimento. Porque não adianta esperar que o conhecimento não vai cair no seu colo. Então, eu sempre digo, Interessante. é importante, sim,
né, que o poder público oferte isso aos profissionais. Mas, enquanto professores, profissionais da saúde, educação, busque esse conhecimento. E como você mesma ressaltou aí, com práticas baseadas em evidência científica. Nós estamos trabalhando com o cérebro humano, com uma criança. Então, é importante que a gente entenda sobre comportamento do desenvolvimento infantil, mas de uma forma sem ser achismo. Porque o que acontece muito, Dri, é assim, eu acho que isso dá certo. Gente, não é um produto que eu estou testando, é uma pessoa. E eu posso comprometer a vida dessa criança, porque todo autista cresce. Exatamente. E é por isso que é tão importante, né? Entender o que está acontecendo com cada criança. E é importante que tenham também políticas públicas voltadas a isso, a garantir os direitos das crianças, das mães atípicas, e que o município garanta serviços que sejam adequados, tanto para as crianças. A gente estava falando antes do programa também, adolescentes e adultos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, autistas. Então, agora, vereador, o que a gente já pode falar que a Câmara Municipal, você também, que é muito representante da causa autista, né, dentro da Câmara, vem fazendo ou vem tentando fazer, argumentar, né, para que a causa seja tratada com mais atenção e importância aqui no município? Legal, Adriele, essa sua pergunta, porque, assim, enquanto vereador, alguns passos nós precisamos dar. Dentre eles, assim, nós, na Câmara, aprovamos já um projeto, porque tinha em Mogi, né, Elaine? Uma vez que ele é laudado, não tem como, né? Existem os graus que ela poderá falar isso mais à frente, mas nós aprovamos lá, e todos os vereadores aprovaram, o laudo permanente para os autistas em Mogi das Cruzes. Então, nós fizemos esse projeto, foi aprovado aqui em Mogi das Cruzes, e também, Elaine e Idri, uma das coisas que nos preocupava era a questão do sinal na escola. Existe, como você mesma disse, vários alunos que são autistas na escola. E dependendo do grau, dependendo da comorbidade, né, ele pode ficar preocupado com a questão do barulho na escola. Então, nós também fizemos uma indicação ao prefeito para que as escolas municipais elas alterem os sons do sinal. Ao invés de ser aquele sinal, parece uma buzina de trem, né? A criança ela fica incomodada com aquilo. Então, nós pedimos para mudar, colocar de uma forma mais tranquila, mais leve, para que ela não possa sentir o impacto de tudo isso. E outras ações também que nós estamos fazendo e fazemos também na Câmara Municipal enquanto vereador para ajudarmos, para fazer com que os autistas tenham uma qualidade de vida aqui em nossa cidade. E falando de qualidade de vida, logo no início, né, quando você me apresentou, quando nós trabalhamos com as famílias, eu não citei aqui, mas assim, eu trabalho muito com a família. Quando eu falo a família, é quem cuida dessa criança. Né? Estou dizendo papai, mamãe. Quem cuida dessa criança? É a avó, é a tia? Não sei. É o treinar essas famílias para mostrar o como fazer. Ótimo. Porque falar o que tem que fazer, todo mundo sabe. É você entrar no Google, o que fazer. Sim, o como fazer. E quando o Maurino cita essas ações que tem realizado, e que bom, né, Maurino, que você está nessa causa, porque se cada município se preocupasse, se tivesse um representante na Câmara, realmente fazendo ações constantemente, não em épocas de eleição. Ótimo. Então, assim, seria extremamente importante, porque eu estou olhando para a criança como um todo. E aí vai muito além. Não é só educação. Gente, é saúde, educação e assistência social. Exato. Tem várias secretarias que respingam em cada secretaria o melhor. Não é só a criança, chega ali. Não, ela vai em todas as secretarias. E quando o Maurino citou sobre essas questões das ações, principalmente do sinal que você comentou. Sim. Por que é importante? Elaine, mas todos precisam? Não. São acomodações sensoriais que nós dizemos. Ótimo. Por que disso? Quando você falou dos graus, nós falamos hoje de níveis de suporte. Era isso até que eu ia te questionar, justamente, Elaine. Se você puder pontuar, até para quem está assistindo, ou de repente uma mãezinha que ainda está começando a entender, né? Isso é bacana, bacana. Esclarecer. Por favor, se você puder esclarecer para o pessoal, então, quais são os níveis, né? Os graus, ou né, na linguagem mais popular. Sim. Chamamos de níveis de suporte por quê? Por que uma criança de nível 1, 2 e 3? Vou ser bem breve. O que difere não é assim,
a maioria fala assim, né? É autista, mas é leve. Gente, leve pra quem? Não tem nada de leve. Escuta muito Esse nome eu isso. sempre falo, gente, um dia ainda vai mudar. Mas é necessário colocar, porque é o nível de suporte. Um exemplo que eu irei te dar. O nível de suporte 3 é o quê? Quando dizem, né? Entre aspas, que é o mais grave. A gente fala de níveis de suporte, porque ele precisa de muito suporte. Eu vou dar um exemplo, tá? Entendi. A mãe pede pra ele, filho, pega o copo. O nível de 3 de suporte não vai entender o comando que foi me solicitado e eu pegar o copo, certo? O que ele vai precisar? Um exemplo, tá? Sim. Eu falo pra você, filho, pega o copo. Ele não pega. Aqui, ó, o copo, ele não pega. O que eu tenho que fazer com essa pessoa que tem o nível de suporte 3? Licença. Sim. Pega o copo. Eu dou um suporte físico total. Entendi. Exemplo, tá? Vai muito além. No nível 2 de suporte, eu falaria, pega o copo. Ele olha para o copo, mas ele ainda não tem a ação. Mas ele já sabe identificar o estímulo copo. Exemplo, nível 1 de suporte, não precisa de tanto suporte. Eu só falo e ele já realiza o meu comando instrucional somente pelo verbal. Entendi. Consegue identificar o suporte que o outro está dando a ele? E aonde pega isso? Aonde? Na escola. Porque o professor fala para o aluno o quê? Vamos pensar na educação infantil? Só. Pega a mochila, ou melhor, quando pega a agenda na mochila. Pessoal, bom dia! Pega a agenda na mochila. Todo mundo, Sim. crianças típicas, pega e coloca na mesa do professor, segundo o comando dele. Uma criança de nível 3 de suporte vai estar andando para lá e para cá, sem entender o comando que a professora deu. Por quê? Primeiro eu tenho que mostrar para ele que isso aqui é o estímulo mochila. Entendi. Depois, isso aqui é a agenda. E aí, o suporte, aonde vem a pessoa dando essa ajuda para ele. Aí vai muito além. Enfim, entende que nesse caso, quando você fala do sinal da escola, todas as crianças, independente do nível, vai precisar se beneficiar dessa mudança? Não. A diferença é, por que não deixar esse ambiente muito mais acolhedor? Porque quando fala-se sobre o barulho, é um mito dizer que todas as crianças com autismo têm questões com barulho. Olha aí. Não tem. Não, nem Isso todas. não é nenhum critério diagnóstico. Então, assim, se é uma criança, independente do nível também, tá? O nível 1 pode ter umas questões de sensibilidade auditiva. Bateu o sinal, a criança começa a fechar os ouvidos e se desregular. Olha Bater aí. a cabeça, ela pode querer gritar, correr, independente. Cada criança é única. Cada ser humano é único. E não existe no planeta um autista igual ao outro. Por Perfeito. isso que tem que olhar com um olhar individualizado. No sentido do quê? Independente do diagnóstico. Ele é um ser humano. Nossa, muito forte, né? O que ela Sim. ela tá apontando pra gente entender. Com certeza. Vai muito além, né? Nossa, com certeza. Aqui, assim, é igual ela falou, né? É um pequeno exemplo. Exemplos. Mas na prática, isso, dentro das escolas, Nossa. é muito mais difícil, né, Elaine? E é por isso que ela faz esses treinamentos, né? Então, aqui acho que deu para ela dar um exemplo muito prático do porquê Sim. as mãezinhas, profissionais de educação e de diversas outras áreas necessitam desse suporte também do município para conseguir trabalhar da forma adequada, né, com essas crianças. Antes da gente ir para a próxima questão, eu queria, Elaine, perguntar para você que você fale um pouquinho sobre a importância de ter a inclusão de crianças atípicas dentro da escola, né? Porque às vezes temos ainda, infelizmente, julgamentos de que crianças autistas, né, não podem estar numa escola regular. E podem, né, Elaine? Não só podem, como devem? Como que Essa é a minha funciona? palavra. Podem? Não. Eles devem. Lugar de autista é em qualquer lugar. Sim. É um ser humano. A grande diferença é o quê? Que nós ouvimos assim, autismo tá na moda. Nossa, que horror. Gente, Sempre ouvimos infelizmente... isso, né, Elaine? A grande questão é, gente, não é moda, não. Se lembrarmos lá da nossa infância, não sei se vocês tiveram alguma criança com deficiência na sua sala. Você teve, Dri? Sim, eu tive. Teve. Você teve? Eu não lembro. Verdade, não Então, lembro. Não mas lembro. por que eu estou perguntando isso? Porque há anos atrás, onde que estavam as pessoas com deficiência? Onde eles estavam, gente? Nossa, é verdade. Em manicômios. Olha que loucura. Fala-se de saúde mental. Mas antigamente, as nossas crianças com autismo,
Muitos adultos hoje estavam onde, gente? Em manicômios. Por quê? Ninguém entendia o que era tido como o quê? Deficiente mental. E aí vai muito além e quebra de tabu. Nossos autistas, que são não verbais. Eles não entendem. Gente, eles entendem. Não estou generalizando. Sim. Mas a grande maioria, eles não têm a questão da comunicação. Mas eles têm compreensão cognitiva. Diferentemente do autista que tem outras comorbidades. Uma deficiência intelectual. E aí, respondendo a sua pergunta, Adri, qual é essa importância? Primeiro que, enquanto pessoa, quando tem alguém ao meu lado com uma dificuldade, essa criança, vamos dar exemplo, tipo, você tem filho, Adri? Não tenho. Vou dar Tenho um exemplo, irmãozinho eu tenho de dois filhos. quase 1 ano e meio. Eu tenho um filho de 9 e um que vai fazer 18. Não, são autistas, mas assim, qual que é a importância de uma criança estar na sala do meu filho hoje? Ele vai crescer um ser humano o quê? Peraí, o outro está precisando da minha ajuda. Perfeito. Quando a gente fala empatia, o nome está muito na moda, gente. Mas eu quero trazer, sem romantizar, essa questão da empatia e da inclusão. Tá? Não romantizo, sempre falo pro Paulino sobre isso. Isso é importante, essa fala. Não né? romantize a inclusão. Por quê? Inclusão vai além de colocar o seu filho na escola. Perfeito. Porque se eu não dou apoio para o professor também, eu não posso cobrar desse professor que tem 25 na sala. O professor tem que fazer tudo. Não, o professor tem que ter apoio. O professor tem que ter treinamento. Senão fica fácil. Então, esse aluno que está convivendo com uma criança com deficiência, a gente fala que ele vai crescer um ser humano diferente. Porque ele vai saber, eu consigo realizar determinada função, o outro não. Eu preciso fazer adaptações. Perfeito. E qual que é o mais difícil no mundo atual hoje? Tá todo mundo aonde? Ô filho, pera só um pouquinho. Eu não consigo olhar para o outro. Fazer troca social. E quando essa criança dentro da escola, e eu adoro, eu amo escola. Por quê? É um lugar de oportunidades, gente. Oportunidades, porque é um ambiente aberto. Crianças ficam 20 horas na escola. E quando é período integral, ela fica o quê? 8 horas. E aí, ali é um recorte da sociedade. Então, claro, primeiramente, a gente treinar os professores, porque eles também têm que ter esse olhar para com a criança. Só que não de uma forma assim que você tem que fazer. Eu não sei. A pedagogia aqui no Brasil não prepara os professores para trabalhar com a inclusão. Não prepara. É lindo falar da lei de Salamanca. Porque inclusão... Mas peraí, você tá me instrumentalizando Tá dando recursos, para que a minha né? ação seja efetiva? Então, a importância é essa, de ter esse olhar empático para com o outro e, ao mesmo tempo, esse ser humano vai crescer diferente. Olha só. Com um olhar diferenciado. Para o ser humano, para outra pessoa. Porque aí eu não estou falando de diagnóstico. Estou falando do ser humano. Porque a gente... Todas as pessoas, né? Nós cumprimos funções na sociedade. Mas eu não consigo enxergar o outro. Então, no autismo, eu sempre falo isso. Olhe além do diagnóstico. Porque o diagnóstico, gente, pais nos assistindo, diagnóstico não é destino. Eu espero que isso fique como uma mensagem reforçada, porque ela, como especialista, vocês, como lutadores também da causa, podem falar muito mais do que eu. Mas é uma missão mesmo para os pais e para as famílias. Verdade. Não é, vereador? Eu vi, Elaine, assim, eu trabalhei muito tempo dentro da minha profissão como policial militar, dentro de sala de aula, por 16 anos, com o programa ProERD. E algumas salas de aula tinha pessoas com autismo, crianças atípicas na sala de aula, né? E eu percebia... Dri, que as próprias coleguinhas e os próprios coleguinhas ajudavam. Então, na hora de fazer a lição, aquilo que você falou, né? Sempre. Olha, pega, os coleguinhas e ajudava. Então, eu tinha um olhar voltado também para essa criança, que muitas vezes precisa isso, né? E existe diferença muito grande, assim, porque as pessoas perguntam e comentam, né? O verbal e o não verbal na questão do aprendizado difere muito a criança que ela é autista não verbal e que é verbal. Tá. Difere muito? Vamos lá. Nós sempre falamos, né? Aí, com certeza vai ter fonos que vai estar nos assistindo. Fala é diferente de comunicação. Perfeito. Eu posso não falar, mas eu me comunico. Tem crianças que falam e não se comunicam. Crianças autistas que são ecolálicas. Elas repetem falas, por exemplo, de um determinado desenho. Só que ela não é capaz de chegar no pai e falar assim,
Papai, quero água, quero mais. Ela pega a mão do pai e faz assim, ó. Olha. Entendi. Se eu tenho a comunicação, eu posso não falar. Mas eu tô na escola. Vou dar sempre o exemplo da escola. Sim, porque sim. é Legal, algo que é assim, bacana. abrange casa, escola e clínica, né? Perfeito. Tô na fase de alfabetização. Criança não verbal, ela não fala. Me mostra a letra A. Olha, se eu não aponto, eu não consigo falar. Mas se eu aponto... Então, uma criança não verbal, gente, ela pode ser alfabetizada. Porque o que eu ouço é o quê? Ai, não vai ser alfabetizada, ela não fala. Ô, gente, tem outros recursos que dá para que a gente possa adaptar na escola. Que é a comunicação alternativa. Que aí, o que seria a comunicação alternativa, né, gente? São figuras, pictogramas, que nós podemos mostrar para essa criança. Aí você fala, Elaine, mas como? Pessoal, nós vivemos num mundo, numa sociedade totalmente com comunicação alternativa. Sim. Vamos pensar no trânsito? Se não tem uma placa de sinalização, o que vai me acontecer? Vai bater o carro. O sinal é o quê? Uma comunicação para nós. Tudo é comunicação. Sim. Então, por que a nossa criança não tem direito a essa comunicação? Quando eu vou nas escolas e faço esses treinamentos, primeira coisa, tem rotina visual, professor? Não, eu não sei como fazer, então eu vou te ensinar. Puxa. Por imagens. Entendeu? Gente, é pegar a imagem e colocar entrada. Vou contar uma historinha, vai ter o recreio e depois a mochilinha que o papai está vindo te buscar. Quando eu mostro a previsibilidade para a criança se acalma. Por que nós adultos não precisamos? Precisamos sim, tá todo mundo com o celularzinho na mão, assim, ó. Que horas são? Que horas são? Não é assim? Sim. Então, nós adultos temos essa previsibilidade, essa antecipação. Nossas crianças precisam também. É desmistificar essa questão do autismo. Puxa, isso Coisa que é falta importante. muito suporte mesmo dentro da escola, né? Até falando disso, gente, de suporte, do que está sendo feito, de espaços, né, voltados aí aos autistas, às mãezinhas também, às famílias. Aqui, recentemente, né, em Mogi das Cruzes, em abril, foi inaugurada aí a Escola do Espectro Autista, né? E aí eu queria saber, que é o famoso TEA, a clínica também, né, que o pessoal fala bastante. Queria entender, vereador, isso foi uma conquista para o município? É o início de uma jornada ainda? Esse é só o comecinho, é a ponta do iceberg para começar a deslanchar, de fato, as políticas públicas? E aí, se você puder falar um pouquinho, né, sobre como foi toda essa intermediação, esse diálogo, porque a Câmara e o Poder Executivo ali, né, gente, a Prefeitura, são poderes independentes, né? Mas precisam agir em conjunto para que as políticas funcionem dentro do município. Então, como que foi todo esse processo aí? Eu diria para a cidade. Para a cidade foi uma grande conquista. É a 6ª escola do Brasil. E Mogi das Cruzes teve o privilégio de ter a maior escola do Brasil. Olha que legal. Então, Mogi hoje inaugurou a 6ª escola e a maior do Brasil. Foi um ganho muito interessante. Faltava isso na nossa cidade, porque, assim, como nós sempre falamos, a causa autista estava praticamente deixada de lado. E a Elaine foi muito feliz quando ela falou que isso já há muito tempo e as pessoas não tinham este olhar. E a nossa cidade, ela trouxe essa escola, Elaine, que com certeza ela tem vários profissionais lá que vai ajudar e está ajudando muito na questão dos nossos autistas, né? A escola autista que nós trouxemos, a escola do espectro autista, com os profissionais que tem, o olhar que está tendo para os autistas, né? Isso foi um ganho muito importante. Então, nós ficamos muito felizes pela nossa cidade ter essa escola aqui agora. Com certeza, vai ser uma pontinha para ser referência, né? É o início de um trabalho mais efetivo aqui, né? As ações da Câmara já estão sendo colocadas em prática, políticas, projetos de lei que estão entrando no município. E a escola, ela representa aí uma luta que está começando a ganhar ainda mais atenção, né? E aí eu gostaria que vocês falassem sobre os benefícios mesmo, tanto para as crianças que vão estar lá, quanto para as famílias. E aí como que funciona, talvez até a Elaine possa falar um pouquinho mais, como que funciona, afinal de contas, essa escola? O que ela tem de diferente? São os profissionais, né? São os recursos oferecidos lá? Como que é lá dentro? Antes da Elaine, assim, hoje Hoje os pais têm uma referência, né, Elaine? Até então não tinha uma referência. Não tinha nada em Mogi. Hoje o pai sabe, peraí, espera um pouquinho.
meu filho é atípico, onde que eu vou levá-lo? Quem vai dar um suporte? Quem vai atendê-lo? De que forma? Hoje você tem um horizonte, né? Você tem hoje uma luz para você mirar. Então, a Elaine, como especialista nessa causa, Elaine, para nós foi muito interessante e que hoje, como eu disse, né, eles têm esse suporte que é importante para as pessoas atípicas, né? E não é só para criança, viu? Deixar bem claro. Não é só para criança. E às vezes as pessoas confundem, Elaine. Eu sei que você vai falar sobre isso. Conhecendo a Elaine, lá não é uma creche, né? Deixar bem claro. Não é uma creche. Por isso que é importante explicar. Vamos explicar, creche, então. Né, Elaine? Por favor. Isso aí. Muito legal isso, porque sempre eu falo, né? Quando se fala em autismo, a pessoa, não, agora tem que ter um cuidador, tem que ter isso, tem aquilo. Peraí. Calma. Depende da situação. A lei Berenice-Piana, ela é muito clara quando diz quando houver necessidade. Aí nós não vamos entrar nas questões agora. Então, se uma criança, ela dá conta daquele ambiente e ela não precisa de ninguém, ok, deixa ir para a vida, porque qual é o nosso objetivo, gente? Autonomia e independência. Falando da clínica escola. Eu já fui muito questionada. Elaine, você é a favor da inclusão? Você escreveu livros sobre inclusão e você é a favor dessa clínica escola? Tô falando porque eu recebi até no meu Instagram. Falei, peraí, gente. Se não tem reclama, se tem reclama, que negócio é esse? Então, assim, o município é muito feliz por ter esse equipamento, né? Parabéns a todos os envolvidos, né? Por essa conquista. Agora, eu vou ser bem sincera, a conta não fecha. Por que a conta não fecha? Eu tô falando porque você, pai, vai estar nos ouvindo e falando, mas eu não consegui vaga. Minha gente, sabe qual é a prevalência hoje? A cada 36, um tem autismo. Nossa, não vai fechar nunca. Por mais que é um equipamento maravilhoso, mas já preencheu as vagas. Que bom que vai ter pessoas sendo assistidas. Sim. Agora, tem fila de espera? Lógico, todos os lugares. Agora, quais os benefícios? Primeiro, como o Maurino falou, antes não tinha. Tem municípios vindo para Mogi das Cruzes visitar o equipamento. Para talvez estimular a instalação em outros municípios. Porque é referência. Na inauguração, vieram outros municípios visitar para levar para o município deles também. Né? A clínica escola, sim. Agora, vamos ser sinceros, por que é tão importante e como a gente está trazendo essa luz, essa esperança para o coração dos pais? Eu ouço dos pais, né? Como eu trabalho nessa questão particular, os pais falam assim, ter filho autista é para rico. Nossa. Pesa, mas é uma verdade, sabe por quê? Porque uma terapia, para conseguir uma terapia, uma sessão, é muito caro, gente. E qual é o benefício da clínica escola? É onde que eu quero que vocês entendam. A criança está matriculada na rede, na regular, ensino regular. Não é segregação isso? Não, gente. A criança, eu não vou falar exatamente como está sendo, né, o andamento. Estou falando da estrutura em si. Sim. Porque eu não tenho propriedade para falar como está agora. A criança está no ensino regular, ela vai no contraturno. E lá ela vai ter psicólogo, fono, TO, até musicoterapia e outras especialidades. Gente, para conseguir isso no particular, com plano de saúde. E olhe lá, porque hoje em dia está bem difícil. Imagina o pai pagar particular. Estou falando quando tem um filho. E quando tem mais. Então, é um desafio. Então, é um ganho para a comunidade. E um detalhe, Elaine, hoje os planos de saúde estão deixando de atender a causa autista. Tem até uma muito. briga que nós estamos tendo na Câmara. Se for entrar nesse assunto... Tanto é que tem uma comissão... uma SEV, que é a Comissão Especial de Vereadores, ouvindo os planos de saúde, porque não querem atender a causa autista. Estão deixando de lado também. Demanda muito grande. Que você falou. E aonde? Pega onde? Exatamente. Sempre no financeiro. E aí isso vai virar uma bola de neve. Por isso que eu sou a favor de treinamento de pais. Nós, terapeutas, somos passageiros na vida dessa criança. Quem fica com essa criança final de semana? Quem vai ficar em julho, que é férias escolares, recesso escolar, são os pais. Perfeito. Então, empoderar os pais com técnicas. Não é chegar no pai e falar assim, eu entendo você. Paizinho, mãezinha. Os pais não querem ouvir isso. Os pais querem falar o quê? O que você pode me ajudar? Em ações. Meu filho tem 7 anos. Eu preciso desfraldar essa criança. Quantos eu pego? Como faz isso? Não sei. Deixa. Que deixa, gente. Aí eu vou tocar num ponto, Dri. Eu ouvi muito de mães assim, ó. Eu tenho um grupo de mães, que eu sou voluntária também. Elaine, eu só queria ter o direito de morrer.
Nossa, que difícil. Por quê? Se essa mãe falece, quem vai cuidar dessas crianças? Exato. E eu vou trazer aqui casos reais que aconteceram recentemente de uma coautora minha do livro. Tem 3 filhos autistas. Nossa. Veio falecer. E aí, quem cuida dessas crianças? Se não tem o pai, se não tem alguém como suporte. Vocês me entendem? Que vai muito além, que a gente não vai entrar nesses méritos. Mas é sobre isso. E aí, de novo, venho. Quem cuida de quem cuida? A clínica escola maravilhosa vai cuidar dessas crianças. Quem cuida dessas mães? Eu estou falando de saúde mental. Primeiro eu tenho que dar conta de mim, para dar conta do outro. Perfeito. Se você cuida dessa mãe, ela vai ter o quê? Condições psicológicas para cuidar desse filho. Porque daqui a pouco é Setembro Amarelo. Qual é a campanha? Pois é. Ali, né? Saúde mental. Janeiro Branco. É. E aí a gente dá esses ênfases. Muito legal e super importante. Deve continuar e permanecer. Mas no caso das famílias atípicas, isso tem que ser constante. E eu vou além, Dri. Por estar aqui nessa oportunidade, Maurino. Nós temos que educar a sociedade. Não é só família típica. Ótimo. Peraí, eu só fico falando dos autistas. Mas, ei, vizinho, você que mora aí no prédio e tem um vizinho autista e que entra em crise, quantos casos chama a polícia para conter essas crianças? Nossa. Peraí, por quê? Como ele é comportamental, não existe características físicas. Eu posso ser, você pode ser autista. E aí eu não consigo identificar. Sendo dessa forma, quando eu sei, a sociedade sabe o que é autismo, qual que é meu papel? Nossa, será que não pode ser uma pessoa autista ali? No mercado, quantas vezes, Dri, vocês se depararam no caixa do supermercado, aquela criança se jogando, qual é a nossa reação? Eu mesma já fiz isso há 10 anos atrás. Ai, se fosse meu filho. Falando ali Porque que eu é não birra, sei. né? Nossa, que criança birrenta. Fazendo molinho, né? Se jogando lá, né? Exato. Eu daria um jeito rapidinho. Depende. Aí a gente vai em outras questões, Sim. que eu não vou entrar agora, mas é diferente também crise e de birra. Mas mesmo assim, a gente tem que ter esse olhar empático. No certeza. shopping acontece muito isso. Eu vou sempre fazer treinamento de habilidades sociais no shopping. Quantas vezes eu estava sentada com essa criança, trazendo calmaria ali para ela, né? Tentando autorregulação. E as pessoas falavam, nossa, que frescura. Nossa. Entende? Então, assim, vai muito além, Dri. Eu vou pontuar uma coisa que até não estava aqui no nosso roteiro. Aí eles vão falar, ai, meu Deus. Em relação ao cordãozinho, né, de girassol. Hoje, muito se fala, nós vemos muitas crianças, enfim, autistas e pessoas também com outros espectros, né, usando aí o cordão. É necessário mesmo as crianças estarem usando, as mães colocarem para que a sociedade não julgue? Como que funciona? Nessa questão social. Tá, vamos lá. Por que surgiu esse cordão? Porque autismo não tem cara, quando nós falamos isso, né? Isso, Porque exatamente. quando eu olho uma pessoa cadeirante, é óbvio, né, que eu tô vendo ali que tá com o suporte dele, que precisa da cadeira. Um síndrome de Down tem características físicas, enfim. E o autista? Aí, por que surgiu essa questão do cordão? É obrigatório usar? Não. Agora, por que tem pais que usam e tem pais que não? Ninguém quer rotular essa criança, mas vamos pensar numa fila de supermercado. Gigantesca. Aquela criança entra em crise porque ela tem uma questão comportamental de não saber esperar. Ah, Elaine, mas a vida é assim. Por que eu trabalho com terapia em análise de comportamento? A ciência ABA, que não é método, é ciência. Para ensinar essa criança ao esperar. Dentro da terapia, dentro de casa. Na escola, na fila, espera. Porque quando ele for numa fila maior, ele vai aprender. Então, nesse cordão, quando eu identifico, diminui o julgamento. Porque o que os pais mais relatam. Quantas vezes eu estive numa fila e o colega dizia, nossa, seu filho não tem nada, o que você está fazendo aí? E aí gerava toda aquela questão, transtorno. Lógico que entra também nos benefícios da criança também. Mas isso é muito... deixa a ser critério dos pais. Tem pais que falam, pelo amor de Deus, não quero. Tá tudo bem. Aí tem outro problema que eu já recebi no nosso gabinete lá. A mãe, ela tem que trazer o filho para a escola e ter o lugar preferencial. Também. Só que assim, o filho, ele é atípico. A mãe, não.
E muitas vezes o filho não fica sozinho. Teve casos, se o filho sentar, ele pode se jogar pela janela do ônibus. E se a mãe senta, as pessoas reclamam. Nossa, gente. As pessoas reclamam. Não, o que é essa mãe? Por que ela está sentada aí? Ela tem que sentar para ficar com o filho no colo. Ou muitas vezes ficar ao lado do filho. E as pessoas reclamam. Então precisa muito, a questão é conscientização também das Conscientização. pessoas. Quando eu falo conscientização, não é só chegar dia 2 de abril, aí tá todo mundo de azul. Ai, que lindo! As redes sociais Abril bombando, azul e todo mundo falando as sobre redes a sociais, né? Exato. E depois, Não é só em abril, gente. Esquece. Pelo amor de Deus. conscientização precisa ter sempre. Diariamente. Além de conscientização, gente, informação. Conhecimento. Informação eu pego em qualquer lugar. Conhecimento é diferente de informação. Informação eu pego lá, tal, legal. Dá um papelzinho. É constantemente. Começando por onde? Não vai ter reunião de pais agora? Fechamento de bimestre? De semestre? Por que eu não posso falar de autismo na escola? Não, pelo amor... Não pode falar. Preciso, coloque na sua pauta de uma forma sem romantizar, como conhecimento. Pessoal, é o seguinte, aqui na nossa escola, nós estamos recebendo bastante crianças, né, com transtorno do espectro autista. Isso é isso, isso, isso. O seu coleguinho, o seu filho, que não tem autismo, convive com uma criança que tem autismo. Sabe o que é o autismo? É isso, isso, isso. Você vê isso como um preconceito? Não? Olha, não diria que preconceito, mas o medo do novo. Boa. Ao mesmo tempo, medo do novo, medo de julgamento. Sim. Acontece muito, mano. Já teve casos de... De diretores de escola não quererem comentar? Olha, eu não diria o diretor Não, em assim, si. alguém da escola, Já aconteceu comigo, assim, uma escola, eu faço muito capacitação fora, né? tá? E aí, até do outro estado, e teve aqui em São Paulo também. Elaine, eu quero que você venha dar uma capacitação. Mas, por favor, você não marca a escola? Mas por quê? Nossa. Mas aí depois, eu fui como prestadora de serviço. Aham. Por Quebra quê? de tabu precisa. Porque Né? senão vai encher de aluno minha escola. E aí, o que aconteceu nesse dia? Os professores começaram, porque aí eu primeiro pergunto, né, tal, e aí teve se podia tirar foto. Pode, claro. Quando tirou foto, me marcou. E eu repostei no meu Instagram. Ah, Ai, que legal. Naquela mesma Foi sem semana, querer que você fez isso, tinha né? uma fila de mãe. O quê? Eu quero vaga. Porque a sua escola capacitou seus professores. Ah lá. Você entende que aí, se a escola não estiver preparada, vamos ser bem sincera, não é fácil mesmo. exatamente. Não é fácil para esse professor. E eu vou além, Dri. E aqui eu deixo, assim, um carinho especial para as ADIs. Quem são as Legal, ADIs? legal. Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. As babás que a gente chama da creche. Por vezes são invisíveis. Em qualquer município, tá? Geral. Porque elas ficam 8 horas por dia com essa criança. Ela tem que ser valorizada. Todos os professores. Mas e por que eu estou dizendo dessa pessoa? Porque ela fica diretamente com a criança. E essa pessoa eu preciso treinar. Eu preciso capacitar. Vou deixar até um recadinho aí para o replanejamento escolar que nós vamos ter agora em Olha julho. aí. Coloque na sua pauta, professor. Gestores, capacitação. E não palestrinha de autoajuda. Professor, tá cansado disso aí. Ai, que a inclusão tem que ter amor. Amor é pré-requisito. É o E a inclusão mínimo. na prática, né? Amor é pré-requisito. O que o professor precisa é de técnica, que ninguém fala. Olha aí. Vamos deixar, então, esse recado, Deixo. né? E esperamos que o município também traga, que a Câmara também, o vereador, né, constantemente Sim, trazendo com certeza. causas e lutas e brigando cada vez mais por projetos que beneficiem aí tanto as crianças, adolescentes, adultos, as famílias, né, dessas crianças atípicas mesmo. Pra gente encerrar, então, que estamos quase no final. Passa muito brincadeira. rápido já. Eu vi que o diretor ficou em pé ali, não sei não, viu? Então, Será que é aqui, o nosso ó. horário que tá estourando? Se deixar, Adri, a gente não sai daqui, ó, gente, se pra falar de deixar- autismo. 3 Né, Marina? horas. Fácil. Mas pra gente encerrar, geralmente, né, em abril tem as ações, né, em prol da questão autista. Tem a Ação Azul também. Vamos falar um pouquinho sobre a Ação Azul, que é realizada no município. Uau. Isso, o vereador, ele apoia, inclusive, Isso, a causa. Como que funciona essa ação? O vereador já falou, inclusive, em outro programa nosso, tá, gente? No Direto do Plenário, sobre a Ação Azul. Muito legal o que eles fazem por lá, diversos profissionais e muita ajuda, né?
Exatamente. Através do Instituto Assiste Vida, nós apoiamos esta ação, que é a Ação Azul. Dri e Elaine, foi assim, quando eu cheguei na Câmara, eu via quase todos falando a respeito do autismo, e eu não via movimento nenhum. A Ação Azul é uma gota no oceano, só que o oceano fica menor sem essa gota. Onde nós trazemos profissionais, todos voluntários, psicoterapeuta, psicólogos, fonoaudiólogo, neuro. Que é o mais difícil. São mais de 10, não são especialidades assim? São mais de 10 especializações ali, são mais de 10 profissionais que cuidam da causa autista. Já foram atendidos mais de 80 autistas nessa ação. Nós teremos uma outra agora no final do mês de junho. Olha que legal, Nós teremos gente. uma ação agora, além de nós estarmos trazendo profissionais para cuidar das pessoas atípicas, e estaremos trazendo também, Dri, profissionais para questão do fazer exame, esqueci o nome agora, eletrocardiograma. Olha, eletrocardiograma. lembrou rapidinho. Lembrei rapidinho. Eu vi o assessor ali, já lembrei rapidinho. Eletrocardiograma, oftalmologista. Olha só. Vai ter medição, vão medir, Elaine, a pressão ocular. Olha. Então, vários profissionais também para estarmos fazendo. Então, a Ação Azul tem trazido resultado espetacular para a nossa cidade. É a 5ª ação que nós estaremos fazendo aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Olha que legal, gente. Não acontece só em abril. Tá vendo? É isso que o município precisa. De ações que funcionem além do Abril Azul. E pessoas voluntárias também. A Elaine foi voluntária em uma, agora a agenda dela... não tem jeito, né? É difícil, né? A agenda Esses são os dela... nossos convidados, vocês estão vendo, né, gente? Gente, então, quando que vai acontecer essa próxima ação, vereador? Para a gente deixar o convite, então, fala aqui para o pessoal, convida, inclusive, para quem quiser participar ou até conhecer, e como que faz, né? Tem que contatar o Instituto pelo Instagram? Ação Azul, através do Instituto Assiste Vida, será na Igreja Burnie, na Cavaleiro, na Mijafé. Próximo à Lina, material de construção ali, né? Propaganda não, tá? Oi? Próximo à UNO, o pessoal daqui tá falando. Próximo à UNO, materiais de construção. Vai ser editado. Que legal. Burnup, então, de novo. Ação Azul, dia 29 de junho, será na Burnup, dia 29, das 8 às 16 horas. Então, entre em contato com o Instituto Assiste Vida. Com toda certeza vai ficar aqui o telefone e vocês estarão todos convidados, gente. Vai ser um evento muito importante, viu? A 5ª ação que estaremos fazendo aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Inclusive laudando, né, vereador? Laudando também. O neuro, se for preciso, ele vai laudar as pessoas. E quando lauda, tem uma série de benefícios, né, Elaine? Sim. Se você puder, então, Elaine, para a gente fechar o programa. Olha lá. Benefícios do laudo aí, que também vão ser realizados lá na Ação Azul. São vários benefícios. Porém, o que a gente coloca mais em ênfase é o LOAS, né? Porque é a partir daí que a mãe também vai conseguir um benefício onde ela vai poder buscar profissionais para poder dar continuidade a todo o tratamento. Porque o que acontece com as famílias, Dri? A mãe está trabalhando, recebe o diagnóstico, o que vai acontecer? A maioria, a grande maioria, deixa de trabalhar para cuidar do filho, porque existem diversas demandas. Então, isso não generalizo, mas a grande maioria dessa forma. Então, buscar a Ação Azul, ela vem realmente para agregar para as famílias, né? E para direcionar todo o caminho das famílias. Isso é importante. Olha Isso só, aí. então, gente... Infelizmente, né? O papo tá Quero muito mais. legal, muito conhecimento. Se a gente tivesse mais tempo, seria ainda mais. Nossa. Mas a gente tentou trazer os pontos principais aqui também para que vocês entendam um pouquinho do que está acontecendo no nosso município e como que as famílias, né, podem buscar mais suporte para suas crianças, adolescentes e até adultos. Né, que tem ali o transtorno do espectro autista, para quem ainda não está fazendo o acompanhamento correto, para que passe a procurar, né, um suporte para realizar esse suporte correto, para que as crianças possam ficar cada vez mais, para que essas pessoas, né, possam ficar cada vez mais independentes, igual a Elaine estava falando. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vereador, novamente obrigada por estar aqui no Câmara em Debate, por trazer convidados tão especiais e que tragam tanto conhecimento, né? Tão necessário falar sobre isso. Sempre um prazer, nós que agradecemos. Obrigado pela oportunidade, Edri, de estar
trazendo para as pessoas essas informações. Obrigado a você que está acompanhando também este programa. Obrigado, viu, Elaine, pela sua presença aqui, muito oportuno. Obrigado. Nós que agradecemos, Elaine, muito obrigada pela sua presença, né? Primeira participação aqui no Câmara em Debate, mas já está convidada a participar mais vezes, viu? Venha mais. Semanalmente tem um tema sobre autismo, porque é muito amplo. Olha, só podemos pensar, hein, gente? Num quadro, quem sabe? Vai acontecer um venha. grupo de estudos daqui a pouco, né? Importante, inclusive. Legal. Então, Elaine, muito obrigada. Por enquanto, gente, é Obrigada. isso. Mas vocês já sabem, né? Que mais câmaras em debate, mais discussões, inclusive, sobre a causa, nós vamos ter não apenas neste programa, tá? Vocês podem acompanhar, inclusive, as ações que o vereador traz, os projetos, lá no Direto do Plenário também, que ele está sempre falando com a gente. E vamos pensar aí num quadro sobre o assunto, hein, Elaine? Vamos pensar, vamos planejar. Quero agradecer, então, a todos vocês pela companhia, pela audiência, novamente, em mais um Câmara em Debate. Vocês já sabem, né? Esse programa aqui fica disponível lá no YouTube, no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E para conferir mais trabalhos do Legislativo, vocês podem tanto acessar o site da Câmara quanto as redes sociais para não perder nada, tá? De toda a luta aí dos vereadores que estão, né, fazendo pelo nosso município e pela população mogiana. Então, novamente, muito obrigada a todos vocês. Vejo vocês no próximo Câmara em Debate. Aqui é a Andriele Mendes. Até a próxima.